Afinal de contas, dá para eu voluntariar o mundo sem falar inglês? Oiê! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o inglês. Eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando se precisa de inglês para começar a voluntariar aí pelo mundo, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, basicamente, a resposta é não, você não precisa de inglês. Mas, antes de falar sobre isso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Fabielle, ou Fabi, e em julho desse ano eu pedi demissão do meu emprego lá no Mato Grosso para realizar um sonho de viajar pelo mundo. Agora eu estou no Vietnã, estou fazendo voluntário numa escola de inglês, inclusive, mas eu já passei pela África do Sul, Namíbia e Tailândia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, viagens, voluntariados, dicas, já se inscreva no meu canal e deixa o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a trazer cada dia mais informações aqui. E se você quer acompanhar também a minha rotina, já me segue lá no Instagram, @FabielleGuia, vou deixar o meu arroba aqui, que lá eu compartilho todos os dias nos meus stories o que está acontecendo aqui no meu dia a dia, viajando e voluntariando. Hoje, o meu inglês, ele é B1. Então, para contextualizar quem não conhece os níveis, o inglês vai do A1 ao C2. A gente tem A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Eu tô hoje no B1, então eu já consigo me virar bem, mas quando eu comecei em julho, o meu inglês era nível A1, então ele era assim, bem básico, mas isso não me impediu de começar. Contextualizando um pouco sobre o que é o voluntariado, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e está meio perdido ainda, o voluntariado nada mais é que uma troca. Então, nós, viajantes, oferecemos algumas horas do nosso dia, dedicando a algum trabalho, e trabalho não, né, porque é um voluntariado, isso não é considerado um emprego, mas enfim, nós dedicamos algumas horas do nosso dia, oferecendo um serviço, e em troca a gente tem hospedagem gratuita e na maioria das posições a gente tem todas as refeições gratuitas também. E para encontrar essas posições eu uso o site da Worldpackers. É um site que é pago, você vai pagar $49 o plano básico, que convertendo hoje acredito que dá em torno de 260 a 270 reais. E você vai poder usar esse site por um ano. E assim, é um valor que compensa muito. Eu, por exemplo, eu estou no meu 4º voluntariado. Todos os países que eu passei, eu voluntariei. E se eu fosse somar o que eu gastaria pagando de hospedagem e alimentação se eu não tivesse voluntariando, com certeza daria mais de 270 reais. Então, assim, é um valor que compensa muito. Basicamente, isso é um voluntariado. Agora, entrando na parte do inglês, eu já falei muitas vezes, tanto no meu Instagram, tanto em outros vídeos aqui do YouTube, que eu estou aprendendo inglês agora. Mas isso não me impediu lá no começo, não me impede de encontrar boas oportunidades para voluntariar. Então eu vou trazer aqui 3 coisas que eu considero fundamental para eu ter conseguido essas boas posições. E a primeira delas é: enfrente o seu medo. Pode parecer clichê, mas se você ficar com medo de ir para fora do país ou encarar novas experiências porque você não fala inglês, vai ficar muito difícil para você sair do Brasil para fazer qualquer coisa. O primeiro passo, na verdade, começa dentro da sua cabeça. Então não deixe o medo te paralisar. O primeiro passo é esse. Coloca na sua cabeça que você vai. Ah, mas eu não falo inglês, eu tô com medo. Vai mesmo assim. Se o medo ficar te paralisando, certamente você vai deixar de realizar grandes coisas na sua vida. Então, se arrisca e vai. Número 2, dica prática. Lá no site da Worldpackers tem um filtro onde você seleciona idiomas. E lá você vai colocar idiomas inglês básico. Você vai conseguir ver as oportunidades que não exigem inglês ou que exigem um nível muito básico. E geralmente as funções que não exigem inglês são de limpeza, de ajudante de cozinha ou de mídias sociais. Eu, por exemplo, todos os voluntários que eu peguei foram com mídias sociais. E o lado bom disso é que não precisa de uma experiência, até porque isso não é um emprego. Por exemplo, o meu primeiro voluntariado que eu peguei foi lá na África do Sul, com mídias sociais, eu não tinha nenhuma experiência. Na verdade, eu só produzi alguns vídeos bem básicos para o meu Instagram e para o meu TikTok, mas isso já foi o suficiente. Número 3, converse com o seu anfitrião. Se mesmo tendo colocado ali na Worldpackers que seu inglês é básico, você ainda não se sentir confiante que você pode executar o trabalho,
Converse com o seu anfitrião, explica a sua situação, que você está aprendendo inglês agora, mas que você quer muito começar a viajar, que você quer muito contribuir para aquele projeto. E explica toda a situação. O anfitrião ele vai ser honesto com você. Se ele achar que você consegue executar o trabalho sem o inglês, ele vai te falar isso e você já vai tirar um peso ali das suas costas. E aconteceu comigo. Na minha primeira aplicação lá para a África do Sul, eu conversei com o anfitrião e falei, eu tô aprendendo inglês, você acha que é o suficiente e tal? E aí ela falou assim, eu vou te ligar pra gente ver como é que tá o seu inglês. E aí a gente trocou algumas frases em inglês e aí ela me falou em português. Fabi, vou ser sincera pra você, não vai funcionar. E eu fiquei assim assustada porque eu tava conversando com ela só em inglês, só que na verdade ela era brasileira também, mas ela só tava falando inglês porque ela precisava avaliar o meu inglês. E ela foi sincera comigo, ela falou, para essa posição você vai ter que conversar muito com os hóspedes, às vezes você vai ter que oferecer algum passeio, então infelizmente para essa posição a gente não vai conseguir te encaixar agora. E tudo certo, eu fiquei triste, claro, né, mas assim, minha vida não dependia daquilo, então seja sincero com o seu anfitrião, fale com ele sobre o seu nível de inglês, você já vai conseguir entender se aquilo funcionaria ou não para você, e se funcionar, você vai para aquela posição até mais leve, sabendo que o seu inglês não vai ser uma coisa que vai definir você executar a tarefa ou não. Então, das 5 aplicações que eu fiz até hoje na Worldpackers, em uma eu fui recusada, porque o meu inglês não era o suficiente, e nas outras 4 eu consegui. E esse voluntário, inclusive, agora aqui no Vietnã, ele é numa escola de inglês. Então, uma dica extra que eu dou também é continue estudando inglês durante a sua viagem. Quando você estiver viajando para fora do Brasil, você vai praticar muito inglês naturalmente. E aí continua estudando pelo YouTube, pelos aplicativos, que o seu inglês vai melhorar muito. Nós estamos agora em dezembro, eu comecei o meu voluntariado no final de julho, e de julho até dezembro eu já dei um salto gigantesco no meu inglês, porque eu venho praticando todos os dias. Um exemplo legal é que aqui nessa escola, eu trabalho com mídias sociais, eu faço edição de muitos vídeos de aula dos estudantes, de aula individual, de aula de revisão. E enquanto eu estou editando, eu estou aprendendo o tempo todo. E eu participo de algumas aulas também para melhorar cada vez mais o meu inglês. E eu estava refletindo esses dias que no ano passado eu fui para a África do Sul para estudar por 2 meses. Eu paguei o equivalente a R$8.000 para 3 semanas. Eu fiquei 2 meses na África do Sul, mas eu estudei de fato só por 3 semanas. Tem um vídeo no meu canal falando sobre o meu intercâmbio. E eu paguei R$8.000 para 3 semanas. E aqui nessa escola que eu estou voluntariando, eu já vou para 3 semanas aqui, eu não pago nada, eu tenho hospedagem gratuita, eu tenho alimentação, eu estudo o tempo todo, porque por 5 horas do meu dia eu preciso trabalhar aqui, então eu estou editando vídeo, automaticamente eu estou aprendendo também. E fora dessas 5 horas, os voluntários que estão aqui também são de outros países, então assim, é inglês o tempo todo. E aí eu comparo, ano passado eu paguei R$8.000 para estudar 3 semanas. Esse ano eu já estou aqui há 3 semanas, não estou pagando hospedagem, não estou pagando alimentação, estou tendo uma experiência incrível de troca cultural, de estar imersa aqui no Vietnã e estou aprendendo muito mais. Então assim, não sou contra quem quer fazer intercâmbio, eu fiz inclusive, mas é importante a gente saber que tem outras maneiras de você aprender inglês e voluntariando é uma delas. Então tenha em mente isso, não fique com medo, só vai. No meio do caminho você vai aprendendo e você vai ter assim, experiências incríveis, assim como eu tô tendo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o like nesse vídeo. Tchau, tchau, até a próxima!